avó é ceramista. Eu nasci em Belo Horizonte, mas vivo aqui em São Paulo desde pequena. Eu estudei artes visuais em uma universidade pública na Argentina. Retornei ao Brasil em 2012 e desde então eu trabalho aqui com cerâmica e com arte educação. No meu trabalho, eu busco criar cenas com uma narrativa reflexiva, sempre relacionado ao contexto que a gente está imerso. Desde os últimos anos da minha graduação, no meu processo de criação, eu busco por objetos que são considerados banais, inúteis e transformo esses objetos em cerâmica. Eu copio as texturas, as formas desses objetos, trabalho com moldes e apresento a cerâmica como testemunha de um período. Eu pesquiso e exploro também o conceito de sinestesia na cerâmica. Me interessa trabalhar o barro de forma conceitual. O barro muitas vezes não precisa ter uma forma definida, estar esmaltado ou queimado na linguagem tradicional da cerâmica. Eu sou Vanete Muniz Ferreira Campos, nascida em Miracatu, e desde o ano de 1988 que eu moro aqui no município de Iguape. Eu sou artesã, faço a panela preta do Jairê. Quando eu morava em Miracatu, na década de 70, meu pai tinha uma olaria, então eu ia para a olaria com ele, fazer tijolos, e eu aprendi a gostar da argila. E chegando aqui em Iguape, no ano 2000, teve uma oficina de transmissão do saber, a dona Benedita Dias, que passou essa oficina, e eu comecei a seguir, a fazer essa oficina junto com as mulheres. E daí em diante eu fiquei fazendo até hoje, ainda faço essas panelas, porque eu aprendi a gostar da argila desde quando eu era adolescente. Então, quando eu cheguei aqui em Iguape, quando eu encontrei a argila aqui, eu falei, agora sim, eu encontrei uma coisa que eu gosto, né, muito de fazer. Gosto muito da argila e me identifiquei muito com esse trabalho e estou até hoje fazendo essas panelas de barro, que são as panelas pretas do Jairê. Quando eu recebi o convite para participar do Circuito Sesc de Artes desse ano, foi uma enorme surpresa e eu fiquei muito, muito feliz, porque o projeto não poderia ser mais interessante. O projeto mescla, a ideia desse projeto é criar uma peça junto com a artesã ceramista a Vanete, que ela é de Iguape, fica na região do Vale do Ribeira. E essa peça vai ser uma panela e ela também lá vai fazer também uma peça em argila, que ela também trabalha com uma argila. Essas duas peças vão ser juntadas para fazer um trabalho único. Eu tenho conversado bastante com a Jamila sobre esse trabalho. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas esse trabalho estamos elaborando esse trabalho junto, em conjunto, para fazer uma apresentação, ela ser uma peça única. Logo nas nossas primeiras conversas e na primeira reunião, eu percebi que seria uma oportunidade para enaltecer o nosso saber tradicional, o saber tradicional propriamente dos artesãos. Então, me veio a imagem de uma estrutura como se fosse um tótem, um objeto de veneração e de culto. Então fui pesquisar sobre os totens, sobre a simbologia e cheguei que em antropologia o totem, né, é o símbolo do sagrado de um determinado grupo social e é também considerado o seu ancestral ou a sua divindade protetora. Então ele pode ser a representação de um animal, de uma planta ou mesmo de um objeto. Então, nesse caso, eu colocaria a panela da Vanete e o saber da Vanete como um símbolo de veneração. Então, eu comecei a pesquisar como eu faria a estrutura para comportar essa panela. Então, eu conversei bastante com a Vanete sobre a região em que ela mora, e que é uma região litorânea, e aqui no Brasil é muito comum as construções de casas de pau a pique.
nas quais as paredes são feitas de barro. Então eu decidi que faria uma estrutura que fizesse alusão a essas casas de pau a pique. Então eu recolhi alguns bambus, eu decidi fazer molde dos bambus e transformá-los em cerâmica. E com isso eu adquiro novos conhecimentos sobre como elaborar outras peças novas, diferentes das que eu ainda não conhecia. Ainda não tinha tido a oportunidade de conhecer. Então, nos próximos vídeos, vocês vão conhecer e vão ver todas as etapas e todo o processo de criação da nossa peça. Até breve!